Existe um pecado que a igreja tolera, que os púlpitos ignoram, que as liturgias encobrem. Um pecado tão perigoso que Jesus Cristo dedicou suas palavras mais duras não aos prostituídos, não aos cobradores de impostos, não aos pecadores evidentes, mas aos religiosos de aparência impecável. Estou falando da hipocrisia espiritual, do coração não convertido vestido com roupas de santidade, da alma morta decorada com jargões evangélicos. E esta é a verdade que estremece os fundamentos. Este pecado conduz mais almas ao inferno do que todos os outros combinados. Você pode estar na igreja há anos e ainda não ter nascido de novo. Pode cantar os hinos com fervor, levantar as mãos no louvor, conhecer a Bíblia de capa a capa e ainda assim ter um coração de pedra diante de Deus. Porque conversão não é adesão a um sistema religioso. Conversão é morte e ressurreição. É transformação radical da natureza humana. É nascer de novo, como Jesus declarou a Nicodemos. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos era mestre em Israel, conhecia as Escrituras, guardava a lei, tinha reputação irrepreensível. Mas Jesus lhe disse: tudo isso não basta, você precisa nascer de novo. Você precisa de uma transformação que vai além da mudança de comportamento externo. Você precisa de um coração novo, de um espírito novo, de uma natureza completamente renovada pelo poder do Espírito Santo. A igreja de hoje está cheia de Nicodemos, pessoas religiosas, frequentadoras fiéis, conhecedoras da doutrina, mas com o coração ainda não regenerado. E o mais trágico é que muitos nem sabem disso. Vivem na ilusão de que estar dentro da igreja é garantia de salvação. Acreditam que participar dos rituais, contribuir com os dízimos, servir nos ministérios, tudo isso é suficiente para conquistar o céu. Mas Jesus foi claro: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Haverá um dia em que muitos dirão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:22-23. Nunca vos conheci. Estas são as palavras mais aterrorizantes que um religioso pode ouvir, porque revelam que é possível ter toda a aparência de cristianismo e ainda assim estar perdido. É possível fazer muitas coisas em nome de Jesus e ainda assim não ter intimidade real com Ele. É possível conhecer sobre Deus sem conhecer a Deus. O profeta Isaías confrontou este mesmo problema em seus dias. O Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Isaías 29:13. Adoração de lábios, mas coração distante. Religiosidade externa, mas vazio espiritual interno. Esta é a essência da hipocrisia que Jesus combateu com mais veemência do que qualquer outro pecado. Quando Jesus entrou no templo e expulsou os comerciantes, não estava apenas combatendo a corrupção financeira, estava denunciando um sistema religioso que havia transformado a casa de oração em covil de ladrões, que havia substituído a verdadeira adoração por rituais vazios, que havia trocado a conversão genuína por conformidade religiosa. Os fariseus eram os líderes religiosos mais respeitados de sua época. Oravam 3 vezes ao dia, jejuavam 2 vezes por semana, dizimavam até das ervas do jardim, guardavam meticulosamente todas as regras da lei, eram irrepreensíveis aos olhos humanos. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, 27. Por que Jesus foi tão duro com os religiosos? Porque a hipocrisia espiritual é o pecado mais perigoso de todos. Ela engana não apenas os outros, mas engana o próprio hipócrita. Ela cria uma falsa sensação de segurança. Ela produz uma ilusão de salvação. Ela adormece a consciência e endurece o coração contra a verdadeira conversão. O ladrão na cruz sabia que estava perdido. A prostituta aos pés de Jesus sabia que precisava de misericórdia. O publicano no templo clamava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, 13. Mas o fariseu que estava ao lado dele, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Lucas 18, 11. E Jesus declarou que foi o publicano, não o fariseu, quem desceu justificado para sua casa. Você entende o que isso significa? Significa que reconhecer sua necessidade é o primeiro passo para a salvação. Significa que quem se sente justo pela religião está mais longe de Deus do que aquele que se reconhece pecador. Significa que a aparência de santidade pode ser a maior barreira para a verdadeira conversão. Paulo, antes de sua conversão, era Saulo de Tarso, o fariseu dos fariseus, irrepreensível quanto à lei, zeloso pela tradição, respeitado pelos religiosos. Mas ele mesmo testemunhou: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3, 7. Toda aquela religiosidade, toda aquela reputação, todo aquele zelo eram nada comparados ao conhecimento de Cristo. Eram até mesmo obstáculos, porque criavam a ilusão de justiça própria. A conversão verdadeira destrói essa ilusão. Ela revela a realidade do nosso estado diante de Deus, totalmente depravados, completamente incapazes de salvar a nós mesmos, desesperadamente necessitados da graça divina. E só quando chegamos a esse ponto de rendição total, só quando reconhecemos nossa bancarrota espiritual completa, só quando abandonamos toda a confiança na nossa própria justiça, só então estamos prontos para receber a justiça de Cristo. A igreja primitiva enfrentou este desafio desde o início. Ananias e Safira eram membros da igreja, participavam da comunidade, faziam ofertas, mas seus corações estavam divididos. Queriam a reputação de generosos sem o sacrifício real da generosidade. Queriam a aparência de consagração sem a realidade da entrega total. E o que aconteceu? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Atos 5:3. Eles caíram mortos, não porque Deus é cruel, mas porque Deus é santo, e a hipocrisia na igreja não pode ser tolerada. Este evento causou grande temor em toda a igreja, porque revelou uma verdade fundamental. Deus vê o coração. Ele não se impressiona com nossa performance religiosa. Ele não se deixa enganar por nossas máscaras espirituais. Ele conhece nossas motivações mais profundas, nossos pensamentos mais secretos, as intenções reais por trás de cada ação. Quantos cristãos vivem como Ananias e Safira? Querem os benefícios da comunidade sem o compromisso verdadeiro. Querem a reputação de santos sem a santidade real. Querem ser vistos como espirituais sem ter um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Vivem uma mentira que engana as pessoas ao redor, mas nunca engana a Deus. Jesus contou uma parábola sobre 2 filhos. O pai pediu que ambos fossem trabalhar na vinha. O primeiro disse não, mas depois se arrependeu e foi. O segundo disse sim, mas não foi. Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Mateus 21:31. A resposta é óbvia: aquele que realmente obedeceu, não aquele que apenas disse que obedeceria.
A religiosidade sem conversão é o filho que diz sim, mas não vai. É o crente de palavras piedosas, mas ações mundanas. É aquele que confessa com os lábios, mas nega com a vida. É a fé morta que Tiago denunciou. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Não estou falando de salvação pelas obras. Estou falando de obras como evidência de salvação, porque a fé verdadeira transforma. A conversão genuína produz frutos. O coração regenerado vive de maneira diferente. Não perfeitamente, mas progressivamente. Não sem lutas, mas com vitórias crescentes. Não sem quedas, mas com levantamentos constantes. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, disse: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Esta é uma ordem, não uma sugestão. Examine-se, prove-se, verifique se sua fé é genuína. Questione se sua conversão é real. Não assuma que está tudo bem só porque você frequenta a igreja, levanta as mãos no louvor ou conhece a doutrina correta. Como você sabe se é verdadeiramente convertido? Aqui está o teste. Cristo é o Senhor da sua vida ou apenas o Salvador de emergência? Você o obedece ou apenas o usa quando precisa? Seu relacionamento com Ele é vivo e crescente ou estagnado e formal? Você ama sua presença ou apenas tolera seus mandamentos? O apóstolo João foi claro. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, 3, 4. Não há meio termo. Ou você conhece a Cristo e vive em obediência crescente, ou você apenas professa conhecê-lo, mas sua vida contradiz suas palavras. A igreja moderna suavizou esta mensagem. Criou um evangelho confortável que não exige conversão real, apenas decisão intelectual. Um evangelho que promete céu sem arrependimento, salvação sem transformação, graça sem santidade. Mas este não é o evangelho de Cristo. Este é um evangelho falsificado que enche as igrejas de convertidos não convertidos, de cristãos não regenerados, de religiosos perdidos. Jesus advertiu sobre o caminho largo e o caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 e 14. Muitos no caminho largo, poucos no caminho estreito. Isto deveria nos fazer refletir profundamente. Se a maioria está perdida, e se muitos dos perdidos estão dentro das igrejas achando que estão salvos, onde você está? No caminho estreito da conversão genuína ou no caminho largo da religiosidade vazia? Você é um dos poucos que verdadeiramente encontraram a porta estreita ou está na multidão que segue pela porta larga pensando que está indo para o céu? Ezequiel profetizou sobre pastores que alimentavam a si mesmos em vez de alimentar as ovelhas. Ezequiel 34:2. Pregadores que procuravam sua própria glória em vez da glória de Deus. Líderes que construíam impérios religiosos em vez de edificar o reino de Deus. E o resultado? Ovelhas dispersas, feridas, perdidas, mas achando que estavam bem porque estavam no redil. Deus declara através do profeta: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34:10. Ele responsabiliza os líderes que enganam o povo com falsas seguranças, que prometem paz quando não há paz, que dizem está tudo bem quando está tudo errado, que enchem as igrejas, mas esvaziam o céu. Mas ouvinte, você também tem responsabilidade. Você não pode culpar apenas os líderes. Você não pode se esconder atrás de desculpas, porque cada pessoa dará conta de si mesma diante de Deus.
Cada alma responderá por suas próprias escolhas, e a escolha mais importante que você pode fazer é esta: aceitar a conversão genuína ou continuar vivendo na ilusão da religiosidade vazia. Davi clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Não limpa meu coração, mas cria em mim um coração puro. Porque o coração não convertido não pode ser reformado, precisa ser recriado, não pode ser melhorado, precisa ser substituído, não pode ser educado para ser bom, precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Esta é a verdade que a religiosidade odeia. Você não pode se tornar cristão através de esforço próprio. Você não pode alcançar a salvação por mérito pessoal. Você não pode ganhar o céu por boas obras ou rituais religiosos. Você precisa nascer de novo. Você precisa de um milagre de regeneração. Você precisa que Deus faça em você o que você jamais poderia fazer por si mesmo. Jeremias enfrentou este problema em sua geração. O povo de Israel confiava no templo, nos sacrifícios, nas tradições religiosas. Mas seus corações estavam longe de Deus. Eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias 7:4. Como se a simples presença do edifício religioso garantisse proteção divina. Mas Deus respondeu através do profeta: não confieis em palavras falsas. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Jeremias 7:4-8. A confiança estava no lugar errado. Não no Deus vivo, mas nos símbolos religiosos. Não na conversão genuína, mas na afiliação institucional. Não no relacionamento transformador, mas nos rituais externos. E qual foi o resultado? Destruição, cativeiro, julgamento severo, porque Deus não aceita substitutos. Ele exige o coração, não apenas a conformidade externa. Hoje, vemos o mesmo padrão. Pessoas que confiam na igreja onde congregam, no batismo que receberam, na denominação a que pertencem, mas não em Cristo. Confiam no pastor que os ensina, nos líderes que os orientam, na comunidade que os acolhe, mas não têm relacionamento pessoal com Deus. Confiam em tudo, menos naquilo que realmente importa, a conversão radical do coração pela graça transformadora. Jesus confrontou esta falsa confiança quando disse aos judeus: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. João 5:45. Eles confiavam em Moisés, na lei, na tradição, mas rejeitaram o próprio Cristo que Moisés profetizou. Tinham a casca da religião, mas perderam o núcleo da salvação. Quantos hoje fazem o mesmo? Confiam na Bíblia que leem, mas ignoram o Cristo revelado nela. Estudam as doutrinas, mas rejeitam o senhorio de Jesus. Conhecem a teologia, mas não conhecem o Deus da teologia. Têm conhecimento mental, mas não têm transformação espiritual. E no final, todo esse conhecimento se tornará testemunha de acusação, não de defesa. Paulo advertiu Timóteo sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:5. Aparência sem poder, forma sem essência, religião sem regeneração. Isto descreve multidões dentro das igrejas hoje. Pessoas que parecem cristãs, falam como cristãs, agem como cristãs em público, mas em particular sua vida contradiz tudo o que professam. O que é mais perigoso? O pecado óbvio ou o pecado disfarçado de santidade? O pecador que se sabe perdido ou o religioso que pensa estar salvo? A prostituta que chora aos pés de Jesus ou o fariseu que se julga justo? Jesus deixou claro: os publicanos e as meretrizes entrarão no reino antes dos religiosos hipócritas, porque pelo menos eles reconhecem sua necessidade de salvação. Esta é uma verdade que fere o orgulho religioso. Estar na igreja não garante salvação. Conhecer a Bíblia não garante conversão.
Servir nos ministérios não garante regeneração, porque salvação não é conquista humana, é dom divino. Não é resultado de performance religiosa, é fruto de rendição total a Cristo. Quando a mulher samaritana encontrou Jesus junto ao poço, ela começou falando de religião. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João 4:20. Discussão sobre local de culto, tradição religiosa, prática cerimonial. Mas Jesus redirecionou a conversa para o que realmente importa. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Em espírito e em verdade, não em templos ou montanhas, não em rituais ou tradições, mas em espírito, do coração regenerado, e em verdade, de acordo com a revelação de Deus, não com invenções humanas. Esta é a adoração que Deus aceita. Esta é a religião que tem valor. Tudo mais é vaidade. A mulher entendeu. Ela deixou seu cântaro, símbolo de sua vida antiga, e correu para a cidade proclamando: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? João 4:29. Ela teve um encontro transformador. Não apenas aprendeu sobre Jesus, ela conheceu a Jesus. Não apenas ouviu sobre salvação, ela experimentou salvação. E sua vida nunca mais foi a mesma. Este é o teste da conversão genuína. Transformação visível, não perfeição instantânea, mas mudança progressiva. Não ausência de lutas, mas direção definida. Não eliminação do pecado, mas guerra constante contra ele. Porque quando o Espírito Santo regenera um coração, ele começa um processo de santificação que continua até o dia de Cristo Jesus. Paulo escreveu: estando confiado disto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Se Deus começou a obra em você, Ele a completará. Se não há evidência de obra divina em sua vida, então talvez Ele nunca tenha começado. E isto deveria preocupá-lo profundamente. Pedro negou a Cristo 3 vezes, mas depois, quebrantado e arrependido, foi restaurado. Jesus lhe perguntou 3 vezes: Amas-me? João 21:15-17. Cada pergunta cortava mais fundo. Cada resposta revelava o coração verdadeiramente transformado. E Pedro, que antes confiava em sua própria força, agora dependia totalmente da graça divina. Esta é conversão. Morte do eu e vida em Cristo. Mas Judas também andou com Jesus, ouviu os mesmos sermões, viu os mesmos milagres, participou do mesmo ministério. Por fora, parecia igual aos outros discípulos. Por dentro, seu coração nunca mudou. Ele seguia a Jesus por interesse próprio, não por amor genuíno. E no final, traiu o mestre por 30 moedas de prata e se enforcou em desespero. Qual é a diferença entre Pedro e Judas? Ambos pecaram gravemente. Ambos falharam terrivelmente. Mas Pedro foi convertido. Judas nunca foi. Pedro teve fé genuína que tropeçou, mas se levantou. Judas teve religiosidade vazia que desabou sob pressão. Pedro amava a Jesus apesar de sua fraqueza. Judas usava Jesus para seus próprios propósitos. Você é Pedro ou Judas? Você tem fé genuína que às vezes tropeça ou religiosidade vazia que apenas aparenta? Quando você peca, você corre para Cristo em arrependimento ou apenas sente remorso pelos problemas causados? Quando você falha, você busca restauração ou desiste em desespero? Seu cristianismo é relacionamento vivo ou performance morta? A parábola do semeador revela esta realidade com clareza penetrante. A mesma semente, a palavra de Deus, cai em 4 tipos diferentes de solo. Em 3 deles não há fruto permanente. Apenas um produz colheita que permanece. Jesus explicou:
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Mateus 13:23. Boa terra, coração preparado, solo receptivo. Este é o coração convertido que recebe a palavra, a compreende, a obedece e produz fruto. Não apenas ouve, muitos ouvem. Não apenas se alegra, muitos se alegram, mas ouve, compreende e frutifica. Esta é a marca distintiva da conversão genuína. Quantos estão nas igrejas como solo pedregoso? Recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Quando vem a tribulação, imediatamente se escandalizam. Sua fé é superficial, baseada em emoções passageiras, não em convicção profunda. Amam a Cristo quando tudo vai bem, mas o abandonam quando a vida fica difícil. Quantos são como solo espinhoso? Ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas sufocam a semente. Sua vida está tão cheia de prioridades erradas que não há espaço para Deus crescer. Querem Jesus e o mundo, querem o céu e a terra, querem servir a Deus e a Mamon. E Jesus disse que isto é impossível. Quantos são como o caminho batido? Ouvem a palavra, mas não a compreendem. E o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seus corações. Frequentam a igreja semana após semana, ouvem sermões, cantam hinos, mas nada penetra, nada transforma, nada permanece. Porque seus corações estão endurecidos pela religiosidade, impermeáveis à verdadeira conversão. Mas alguns, apenas alguns, são boa terra. Não porque são melhores por natureza, mas porque permitiram que o Espírito Santo cultivasse seus corações. Permitiram que Deus quebrasse o solo endurecido. Permitiram que Ele removesse as pedras da resistência. Permitiram que Ele arrancasse os espinhos das prioridades erradas. E quando a palavra foi plantada, ela encontrou um coração preparado, receptivo, fértil. Esta preparação do coração é obra de Deus. É o que a Bíblia chama de convicção de pecado. É quando o Espírito Santo abre seus olhos para ver sua verdadeira condição diante de Deus. É quando você percebe que toda sua justiça é como trapo de imundícia. É quando você reconhece que está perdido, condenado, sem esperança, exceto pela misericórdia divina. Sem esta convicção, não há conversão genuína. Sem reconhecimento de pecado, não há busca por salvação. Sem entendimento de condenação, não há apreciação da graça. Por isso Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, 12, 13. Se você se sente justo, você não precisa de Jesus. Se você acha que é bom o suficiente, você não precisa de salvação. Se você confia em sua própria bondade, você não precisa de graça. Mas se você reconhece que está espiritualmente doente, moralmente falido, eternamente perdido, então você está pronto para ouvir o Evangelho e ser salvo. A conversão começa com quebrantamento. Começa quando você para de se justificar e começa a clamar por misericórdia. Começa quando você deixa de confiar em si mesmo e deposita toda a sua confiança em Cristo. Começa quando você morre para o eu e vive para Deus. Paulo descreveu assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Esta é linguagem de morte e ressurreição. O velho eu crucificado, o novo eu vivificado em Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Mas a religiosidade quer manter o velho eu vivo, quer apenas melhorá-lo, educá-lo, civilizá-lo. Não quer crucificá-lo,
Por isso a religião sem conversão é tão atraente. Ela promete mudança sem morte, transformação sem crucificação, nova vida sem que a antiga vida seja realmente eliminada. Jesus foi enfático. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 24, 25. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida para encontrá-la. Esta é a linguagem da conversão verdadeira. Mas quantos cristãos professos nunca negaram a si mesmos? Nunca tomaram sua cruz? Nunca perderam suas vidas por amor a Cristo? Eles acrescentaram Jesus às suas vidas, mas nunca entregaram suas vidas a Jesus. Eles o querem como Salvador, mas não como Senhor. Querem seus benefícios, mas não seu governo. Isto não é conversão. Isto é manipulação religiosa. É usar Deus para servir a nós mesmos, em vez de nos rendermos para servir a Deus. É cristianismo à nossa maneira, em nossos termos, segundo nossas conveniências. E este cristianismo falsificado está enchendo as igrejas de pessoas que pensam estar salvas, mas estão perigosamente enganadas. O rico jovem veio a Jesus perguntando: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus 19:16. Ele queria fazer algo para merecer a salvação. Jesus lhe mostrou que ele não guardava nem mesmo os mandamentos básicos, porque ele amava suas riquezas mais do que a Deus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E vem e segue-me. Mateus 19:21. O jovem se retirou triste porque tinha muitas posses. Ele queria Jesus, mas não estava disposto a abandonar o que competia com Jesus. Queria adicionar Cristo à sua vida confortável, mas não estava pronto para que Cristo fosse o Senhor absoluto de tudo. E Jesus deixou que ele se fosse, porque ele não negocia, ou é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. Você está disposto a abandonar tudo por Cristo? Ou há coisas em sua vida que você não está disposto a entregar? Há áreas que você mantém fora do seu controle? Há pecados que você acaricia secretamente? Há ídolos que você adora discretamente? Se há, então você ainda não está convertido. Você ainda está tentando servir a dois senhores. A igreja de Laodiceia recebeu a carta mais severa de Cristo no Apocalipse. Não porque eram perseguidos ou heréticos, mas porque eram mornos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Preferível ser completamente frio do que morno. Por quê? Porque o morno cria a ilusão de estar bem quando está perdido. Laodiceia era uma igreja próspera, rica, autossuficiente. Diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Apocalipse 3:17. Mas Cristo viu a realidade. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Havia uma desconexão total entre como eles se viam e como Deus os via. Pensavam estar bem quando estavam em miséria espiritual. Isto é o retrato da igreja moderna que confia em aparências. Templos cheios, programas prósperos, atividades numerosas, mas espiritualmente morta. Como os laodicenses, muitos cristãos hoje dizem: estamos bem, nossa igreja cresce, nossos ministérios prosperam, de nada temos falta. Mas Cristo diz: você está miserável, pobre, cego e nu espiritualmente. A solução? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:18. Comprar de Cristo, não com dinheiro, mas com rendição total.
não com obras, mas com fé genuína, não com religiosidade, mas com arrependimento verdadeiro. Então vem a promessa mais preciosa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus está à porta do coração, mas ele não força a entrada. Ele bate, chama, espera. Você precisa ouvir sua voz e abrir a porta conscientemente, voluntariamente, intencionalmente. Muitos conhecem este versículo como apelo evangelístico para não crentes, mas estava originalmente dirigido a uma igreja, a cristãos professos que tinham Jesus fora de suas vidas, batendo para entrar. Isto revela a realidade chocante: é possível estar na igreja, ser membro ativo, participar de tudo e ainda ter Cristo do lado de fora da porta do seu coração. Você abriu a porta para Jesus verdadeiramente? Ou ele ainda está do lado de fora, batendo, esperando que você o deixe entrar? Você tem intimidade real com Cristo ou apenas conhecimento sobre Cristo? Ele ceia com você, em comunhão profunda, ou você apenas o serve como um servo distante? A conversão genuína cria intimidade, cria relacionamento vivo, dinâmico, crescente. Não é conhecer sobre Deus, é conhecer a Deus. Não é saber fatos a respeito de Jesus, é andar com Jesus. Não é religião externa, é comunhão interna. E quando esta intimidade é real, ela se manifesta em obediência amorosa. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. Não se guardardes meus mandamentos, me amareis, como se obediência produzisse amor. Mas se me amais, do coração convertido, então guardai os meus mandamentos. Como resultado natural, amor produz obediência, conversão produz transformação, regeneração produz santificação. Mas a religiosidade inverte isto. Tenta produzir santidade externa sem regeneração interna. Tenta forçar obediência sem amor. Tenta criar aparência de piedade sem realidade de conversão. É como pintar um cadáver para parecer vivo. Pode enganar à distância, mas de perto se revela morto. Ezequiel viu o vale de ossos secos. Ezequiel 37. Israel estava espiritualmente morto, ossos espalhados, secos, sem vida. Mas Deus ordenou ao profeta: profetiza sobre estes ossos. E quando Ezequiel profetizou, houve um ruído, e os ossos se ajuntaram, e veio a carne, e cresceu a pele. Mas ainda não havia vida. Então Deus disse: profetiza ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Você vê o padrão? Pode haver estrutura, ossos juntos, pode haver aparência, carne e pele, mas sem o sopro do Espírito, continua morto. A igreja pode ter estrutura organizacional perfeita, doutrinas corretas, programas impressionantes, mas sem o Espírito de Deus, está morta. E você pode ter aparência de cristianismo, conhecimento de teologia, participação em atividades, mas sem regeneração pelo Espírito, você está espiritualmente morto. A conversão é quando o Espírito sopra vida em você. É quando Deus vivifica o que estava morto. É quando o coração de pedra se torna coração de carne. É quando o espírito humano morto ressuscita para Deus. Isto não pode ser fabricado, imitado ou produzido por esforço humano. É obra exclusiva e soberana do Espírito Santo. Por isso Jesus disse a Nicodemos: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Mistério, soberania, poder de Deus, não manipulação humana. Você não pode controlar a conversão, mas pode se posicionar para recebê-la. Você não pode forçar o novo nascimento, mas pode clamar por ele. E Deus responde ao coração sedento: pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Esta é promessa para aqueles que genuinamente buscam, não para os que brincam de religião, mas para os que desesperadamente necessitam de salvação. Não para os satisfeitos consigo mesmos, mas para os famintos de Deus. Você está faminto? Você está sedento? Você reconhece que sem Cristo está perdido? Ou você está satisfeito com sua religiosidade, confortável com sua aparência cristã, confiante em suas práticas religiosas? Se está satisfeito, você está em perigo mortal. Mas se está faminto, há esperança para você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5,6. Não os que têm fome de sucesso, de prosperidade, de bênçãos materiais, mas os que têm fome de justiça, de santidade, de intimidade com Deus. Estes serão saciados. Estes encontrarão o que buscam. Estes experimentarão conversão genuína. O apóstolo João escreveu sua primeira carta para dar certeza de salvação aos crentes genuínos e expor a falsa segurança dos professos não convertidos. Ele lista testes claros. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 2,3. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5,1. Obediência crescente, amor genuíno, fé verdadeira. Estas são marcas de conversão real. Não perfeição, mas direção. Não ausência de pecado, mas luta contra ele. Não imunidade às tentações, mas vitória crescente sobre elas. Porque quem nasceu de Deus tem nova natureza que ama a santidade e odeia o pecado. Mas João também advertiu: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Você pode dizer que conhece a Deus, mas se sua vida contradiz suas palavras, você é mentiroso. Você pode professar fé em Cristo, mas se continua vivendo em pecado deliberado, sua profissão é vazia. Isto não significa que cristãos verdadeiros não pecam. João deixou claro: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1,8. Todos pecam, todos tropeçam, todos falham, mas há diferença entre tropeçar no pecado e viver nele. Diferença entre cair e permanecer caído. Diferença entre batalhar contra tentações e abraçá-las confortavelmente. O cristão genuíno peca e sofre por isso. Sente convicção, arrepende-se, busca restauração, luta para não repetir. Mas o professor não convertido peca e se desculpa. Racionaliza seu comportamento, minimiza sua gravidade, continua no mesmo padrão sem remorso genuíno. Um tem consciência sensível, o outro tem consciência cauterizada. Paulo descreveu esta batalha: porque o bem que quero não o faço, mas o mal que não quero esse faço. Romanos 7,19. Conflito interno entre a nova natureza e a carne. Luta real entre o desejo de santidade e as tentações do pecado. Mas este conflito em si é evidência de vida espiritual. Cadáveres não lutam, apenas os vivos batalham. Se você não sente conflito com o pecado, se você peca tranquilamente sem perturbação de consciência, se você vive em desobediência sem luta interna, você deveria questionar seriamente se é convertido. Porque o Espírito Santo que habita no crente produz convicção, não conforto no pecado. Mas há esperança maravilhosa para os que reconhecem sua luta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Confissão honesta encontra perdão certo. Arrependimento genuíno recebe restauração completa, porque Deus não procura perfeitos, Ele busca quebrantados que confiam em sua graça. Davi cometeu adultério e assassinato. Pedro negou a Cristo. Paulo
perseguiu a igreja. Mas todos foram restaurados porque vieram a Deus em arrependimento verdadeiro. Não esconderam seus pecados, não minimizaram suas falhas, não se justificaram. Confessaram, se arrependeram, foram perdoados e transformados. Esta é a diferença entre Davi e Saul. Ambos pecaram gravemente. Ambos foram confrontados por profetas. Mas Davi disse: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13, assumindo responsabilidade total. Saul disse: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos. 1 Samuel 15:30. Preocupado com reputação, não com relacionamento com Deus. Um foi restaurado, o outro foi rejeitado. Sua resposta ao pecado revela o estado do seu coração. Você se preocupa mais com sua reputação ou com seu relacionamento com Deus? Você teme mais o que as pessoas pensam ou o que Deus sabe? Você busca justificar-se ou humilhar-se? Sua resposta indica se você tem coração convertido ou apenas aparência religiosa. O filho pródigo desperdiçou sua herança em vida dissoluta. Caiu tão baixo que desejava comer comida de porcos. Mas então caiu em si. Lucas 15:17. Reconheceu sua condição real. Viu onde suas escolhas o levaram e decidiu: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:18. Este é o momento da conversão: cair em si, ver a realidade, reconhecer o pecado, decidir retornar ao Pai. Não com desculpas ou justificativas, mas com confissão humilde. E qual foi a resposta do Pai? Estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15:20. Esta é a resposta de Deus ao coração verdadeiramente arrependido. Não rejeição, mas recepção. Não condenação, mas restauração. Não castigo, mas celebração. Porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas note, o irmão mais velho estava na casa do pai o tempo todo. Servia, trabalhava, obedecia externamente, mas seu coração estava longe. Quando o pródigo voltou, ele ficou irado. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito. Lucas 15:29. Ele estava na casa, mas não tinha coração de filho. Tinha mentalidade de servo assalariado, não de herdeiro amado. Quantos cristãos professos são como o irmão mais velho? Na igreja, mas com coração distante. Servindo, mas sem amor. Obedecendo externamente, mas ressentidos internamente, criticando outros que são restaurados porque se sentem superiores em sua própria justiça. Este é o retrato perfeito da religiosidade sem conversão. Jesus contou esta parábola para os fariseus que murmuravam porque ele recebia pecadores. Os fariseus se viam como justos, os pecadores se sabiam perdidos. E Jesus veio para os que reconhecem sua necessidade, não para os que confiam em sua própria bondade. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Você é o filho pródigo, reconhecendo sua miséria e voltando para casa? Ou é o irmão mais velho na casa, mas com coração de estranho? Um precisa de conversão por estar longe fisicamente. O outro precisa de conversão por estar longe espiritualmente. Ambos necessitam da mesma graça transformadora. Chegamos ao momento decisivo desta mensagem. Não mais teoria, mas aplicação direta ao seu coração. Não mais análise dos outros, mas confronto pessoal com você mesmo. Porque cada palavra que foi dita nesta pregação tem um alvo. Seu coração não convertido disfarçado de cristianismo ou sua conversão genuína que precisa de confirmação e fortalecimento. Ouça com cuidado. Estar na igreja não salva você. Conhecer a Bíblia não salva você. Servir nos ministérios não salva você.
Até mesmo crer intelectualmente em Jesus não salva você, porque até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. O que salva é conversão genuína, arrependimento verdadeiro dos pecados e fé viva em Cristo como Senhor e Salvador. Você teve este encontro transformador? Houve um momento em sua vida quando você reconheceu que estava perdido, condenado, sem esperança e clamou a Cristo por salvação? Não quando você apenas decidiu se juntar à igreja, mas quando você se rendeu totalmente a Jesus. Não quando você aprendeu sobre Deus, mas quando você nasceu de novo pelo Espírito Santo. Se você está incerto, deixe-me fazer perguntas diretas. Cristo é realmente o Senhor de sua vida ou apenas uma parte dela? Você o obedece mesmo quando é difícil ou apenas quando é conveniente? Você ama sua presença mais do que qualquer coisa neste mundo? Você está disposto a abandonar tudo por Ele? Sua vida está sendo transformada progressivamente? Você está crescendo em santidade? Há evidências claras de que o Espírito Santo habita em você? Ou sua vida hoje é essencialmente igual a 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás? Apenas com verniz religioso por cima? Se o Espírito Santo o está convencendo agora de que você tem aparência de cristianismo, mas não tem realidade de conversão, não endureça seu coração. Esta pode ser sua última oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Não presuma que haverá outro momento. Não confie que você terá outra chance. Confesse a Deus: Senhor, tenho vivido uma mentira. Tenho aparentado ser cristão, mas meu coração nunca foi verdadeiramente convertido. Tenho confiado em minha religiosidade, em minhas obras, em minha aparência, mas não tenho confiado apenas em Ti. Perdoa-me, salva-me, regenera-me, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não por causa de qualquer mérito meu, mas apenas por Tua graça e misericórdia. E creia nesta promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Todo aquele, não importa quanto tempo você viveu na hipocrisia, não importa quão profunda foi sua religiosidade vazia, se você clamar a Cristo genuinamente, Ele o salvará certamente. Mas entenda, conversão real muda tudo. Você não pode continuar vivendo como antes. Você não pode manter os mesmos pecados secretos. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Conversão significa morte para o velho homem e vida nova em Cristo. Significa rendição total, não parcial. Significa Jesus como Senhor absoluto, não apenas Salvador de emergência. Você está pronto para isto? Pronto para abandonar tudo e seguir a Cristo? Pronto para tomar sua cruz diariamente? Pronto para perder sua vida para encontrá-la nele? Se está, então clame agora. Se não está, então reconheça honestamente que você ainda escolhe este mundo sobre Cristo. E não se engane pensando que está salvo. Para aqueles que têm conversão genuína, deixe esta mensagem fortalecer sua fé. Deixe-a confirmar sua salvação. Deixe-a renovar seu compromisso, porque você foi chamado não apenas para receber graça, mas para viver em graça. Não apenas para ser salvo, mas para crescer em santidade. Não apenas para entrar no reino, mas para avançar no reino. Paulo disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:12-13. Desenvolva sua salvação, não para ganhá-la. Você já a tem em Cristo, mas para manifestá-la cada vez mais completamente. Deus opera em você. Coopere com sua obra. Ele produz o querer e o efetuar. Responda com obediência ativa. E lembre-se sempre, você não é salvo por obras, mas para obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8, 10. Salvação é graça. Do começo ao fim, graça. Mas graça transforma. Graça capacita. Graça produz frutos. Se não há transformação, não houve graça salvadora, apenas religião morta. Hoje se quebra toda a ilusão de segurança baseada em aparências. Hoje se derruba toda a confiança depositada em rituais vazios. Hoje se expõe a hipocrisia que tem enganado multidões, porque a verdade liberta, e a verdade é esta: religião sem conversão condena, mas conversão genuína em Cristo salva completamente. Você é filho de Deus, não por afiliação religiosa, mas por regeneração espiritual. Você foi comprado com sangue precioso, não conquistado por obras humanas. Você tem vida eterna, não porque merece, mas porque Cristo morreu e ressuscitou por você. E esta salvação é eterna, segura, garantida, não pela sua força, mas pelo poder de Deus que guarda você até o dia final. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1, 3, 5. Esta é sua identidade em Cristo. Esta é sua segurança eterna. Esta é a promessa que não falha. Não por causa de você, mas por causa dele. Não pela sua fidelidade imperfeita, mas pela fidelidade perfeita de Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Vá em paz, mas vá transformado. Saia deste momento diferente de como entrou. Não com religiosidade renovada, mas com vida regenerada. Não com promessas de fazer melhor, mas com confiança naquele que opera em você o querer e o efetuar. Não com aparência aperfeiçoada, mas com coração convertido. E lembre-se sempre, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Se Deus começou, Ele completará. Se Ele iniciou a transformação, Ele a terminará. Sua salvação não depende de você mantê-la, mas de Cristo que a garantiu na cruz e a sustenta com seu poder até o fim. Amém.